Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje não podia ser diferente. Nós trouxemos uma mulher para debater aqui com a gente, para conversar com a gente. Ela que é deputada estadual pelo PT e também é presidente da Comissão Extraordinária para Mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Marília Campos. Seja muito bem-vinda, Marília. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Isso, e a gente começa, obviamente, falando sobre esse dia que é tão importante, que eu falava no início do programa, Marília, eu não sei se você chegou a ouvir, mas da importância que é esse Dia Internacional da Mulher para a gente, que ele realmente signifique uma data para a gente comemorar conquistas que realmente fazem diferença na vida da mulher, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, e que também marque novas lutas para a gente. E eu pergunto, na comissão extraordinária que você preside na Assembleia Legislativa, que avanços você poderia citar que a comissão conquistou desde que ela foi instalada? Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres trabalhadoras aqui da rádio, todas as mulheres que ouvem esse programa, e cumprimentar porque a gente sempre fala dos problemas que as mulheres têm, dos desafios, mas a gente se esquece de valorizar aquilo que está sendo mais importante, que é a coragem para lutar. Qualquer reunião que você faça, qualquer passeata que a gente faça, qualquer ocupação de praças, ruas, a grande maioria são mulheres. E hoje as pesquisas eleitorais que já estão sendo feitas, as mulheres protagonizam a resistência diante de programas e de candidatos que têm linhas conservadoras. Então as mulheres querem mais, querem um país mais justo, querem um país com mais políticas sociais, mais saúde, mais educação, mais emprego, e as mulheres querem o fim das desigualdades entre homens e mulheres. Então eu cumprimento todas as mulheres pelas lutas. E a Comissão de Mulheres na Assembleia Legislativa, ela hoje é extraordinária. E já tem sido, em 2 anos de existência, agora eu sou presidenta, um grande espaço para a atuação das mulheres. Porque, óbvio, é um espaço que as mulheres têm para mobilização dentro daquele espaço institucional onde é ocupado majoritariamente por homens. Nós somos 77 deputados e deputadas e apenas 6 mulheres. Então, ter esse espaço é muito importante para fortalecer a nossa luta e a representação das mulheres dentro do espaço da Assembleia Legislativa. Além disso, é um espaço também que a gente utiliza para disputar as agendas. É através desse espaço que a gente luta para colocar a mulher dentro do orçamento do Estado. Isso significa políticas públicas para as mulheres. E foi através desse espaço que a gente conseguiu colocar políticas públicas e orçamento na luta contra a violência, na luta contra a impunidade, na luta em defesa da saúde, na luta, por exemplo, em defesa do Hospital Sofia Feldman, que atende mulheres que vão ter os seus bebês de uma forma humanizada. Então, essa tem sido um espaço importante de mobilização para dar visibilidade à agenda das mulheres. E eu queria aqui ressaltar 2 grandes conquistas, né? Em primeiro lugar, porque foi através do trabalho dessa comissão que nós conseguimos regulamentar na Assembleia Legislativa, no Poder Legislativo, a lei contra o assédio moral, que já existe no Executivo, que já existe no Poder Judiciário e que não estava regulamentado no espaço da Assembleia Legislativa. A outra questão que é muito importante, nós tivemos um grande problema, ainda existe, mas em escala menor, que foi o fato de ter sido feita uma normativa pelo Tribunal de Justiça, e essa normativa ela estava gerando um problema muito grande para as mulheres em situação de vulnerabilidade, porque ela determinava que nos hospitais públicos, mulheres em situação de vulnerabilidade deveria ser comunicado diretamente ao Tribunal de Justiça sem passar pelo Conselho Tutelar. E o que estava acontecendo? Mães estavam sendo separadas dos seus bebês. Então, 2 direitos estavam sendo violados. O direito da criança de ficar ao lado da sua mãe e o direito da mulher de ficar do lado do seu bebê, ficar com o seu bebê, né? E nós conseguimos, através da comissão, garantir
uma interlocução com o Tribunal de Justiça, com o apoio da Defensoria, com o apoio dos movimentos feministas, né, para que essa normativa fosse cancelada e todo esse trabalho fosse feito através do Conselho Tutelar, que tem como missão acionar as políticas sociais que amparem tanto a mulher como os filhos e filhas. Deputada, a Comissão das Mulheres é ainda uma comissão extraordinária, conforme a senhora mesma dizia agora há pouco. Bem, e a gente ficou sabendo que ontem houve um processo, houve uma votação lá na Assembleia, mas que vocês não conseguiram, que faltou muito pouco para transformar a comissão de extraordinária para permanente. Da mesma forma, eu sei que desde 2015 a senhora tem batalhado junto com outras mulheres lá na Assembleia para mudar o regimento da casa e determinar que haja a presença de ao menos uma mulher na mesa diretora da Assembleia, o que é hoje uma realidade ainda distante, uma vez que isso praticamente nunca aconteceu naquela casa. Se não estou enganado, apenas em uma oportunidade, em uma legislatura, houve mulheres ocupando esses cargos diretivos na Assembleia. O que acontece? Por que é difícil fazer avançar esse tipo de pauta afirmativa das mulheres? Pois é, eu quero agora falar também com essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Nós temos o problema da violência, nós temos o problema das políticas sociais, nós temos o problema do salário mínimo, que perdeu essa política de valorização do salário mínimo. Nós temos a reforma trabalhista e tudo isso que acontece no país, como também o desemprego, ele afeta sobremaneira as mulheres. Mais as mulheres negras e menos os homens. Todos são afetados, mas principalmente as mulheres e especialmente as mulheres negras. E a gente sabe, Rodrigo, que para a gente dar uma solução, é importante que essa solução venha através da política. Todo mundo critica a política, todo mundo critica os políticos, mas é através da política e dos políticos que nós teremos a chance de resolver os problemas, não apenas das mulheres, mas os problemas do país. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que atuar. Se a gente quer que a nossa pauta, a pauta das mulheres, seja uma pauta disputada na sociedade, nós temos que dar voz às mulheres nos postos de decisão. Onde? Nas câmaras de vereadores, nos executivos municipais, estaduais e federal e também nas assembleias legislativas e no Senado Federal. Por essa razão, nós queremos mais mulheres na política, para que tenhamos mais mulheres que abracem a causa das mulheres. Agora, Rodrigo, dentro desses espaços, eles são majoritariamente masculinos. E é por isso que a gente luta para que tenhamos comissão de mulheres, tenhamos pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia, que é a PEC 16 que você mencionou. Por quê? A PEC 16, PEC é o projeto de emenda constitucional, não é? Ela garante que pelo menos uma mulher esteja no principal posto de comando da Assembleia Legislativa. Isso é fundamental para dar visibilidade à participação feminina. Nós não queremos a mulher como enfeite na Assembleia Legislativa. Nós queremos colocar ela numa posição de poder, de comando e de decisão. Então, aqueles homens que falam, olha, nós defendemos os direitos das mulheres, está na hora deles se comprometerem em votar a PEC 16, como também está na hora deles se comprometerem em votar na comissão de mulheres, que nós queremos que ela seja permanente e não extraordinária. E o que aconteceu ontem? Ontem foi um dia muito importante. Nós esperávamos que a gente podia comemorar hoje que as mulheres teriam a sua comissão permanente. A senhora queria trazer essa notícia para cá, Eu queria trazer a notícia, mas infelizmente a notícia que eu trago é que faltaram 4 deputados e deputadas para votar na comissão de mulheres. Então nós não tivemos quórum, não chegou nem a ser votada, nós não tivemos quórum, porque tem que ter pelo menos 34 parlamentares no plenário para votar. Mas foi um esforço importante, debatemos, discutimos, a gente sempre tem que comemorar aquilo que é bom. Nós demos visibilidade a uma luta das mulheres, o plenário estava lotado de mulheres ontem, e isso é muito importante. Por isso que eu sempre saúdo, né, a coragem e a disposição de luta, de resistência que as mulheres estão tendo, seja para avançar as suas questões particulares, seja para lutar por todos e por um Brasil melhor. Marília, como você falava agora há pouco, e a gente sabe disso também, as mulheres, elas estão aí à frente de lutas importantíssimas. Há pouca participação, realmente, como você falava agora há pouco, nos cargos políticos, nas assembleias, nas câmaras, mas mulher aí engajada tem. Então, te pergunto, essa dificuldade ela começa no partido, na legenda, e a proposta para que os partidos eles destinem um percentual
para que tenha um mínimo de mulheres que sejam candidatas. Você acha que esse tipo de medida ela é válida ou ela só aumenta o preconceito que existe contra as mulheres, de que é necessário que exista uma lei, uma medida que determine que os partidos destinem esse espaço para as mulheres? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante destacar o papel da educação. Né? A educação familiar, a educação nas escolas, porque o que a gente aprende desde criança? Que o lugar da mulher é no espaço doméstico, no espaço dentro de casa, e o lugar do homem é o lugar no espaço público. E aí começa, né? Por exemplo, você faz reuniões nos bairros, tá lotado de mulheres, minoria homem. Aí você vai tirar uma comissão de representantes para conversar com o prefeito, com a prefeita, com o deputado. Quem vai são os homens. Você está numa grande plenária, vamos abrir o microfone, lotada de mulheres, tem minoria homem. Quem é que vai no microfone? Os homens. Então, as mulheres têm que começar a disputar o espaço público. As mulheres têm que começar a ter voz, porque é com a sua voz que ela influencia, que ela orienta um processo de decisão e o seu olhar, a sua visão vai estar sendo colocada. Então, eu queria pontuar que essa modificação que a gente tem que fazer é começar a refletir dentro da nossa casa, estimular as nossas meninas, né, a ocupar o espaço e a disputar essa representação e essa capacidade de articulação que nós temos que ter. Agora, é claro que políticas públicas, elas têm que ser adotadas, né? A legislação tem que favorecer mais mulheres. Hoje, nas disputas eleitorais, nós temos apenas um único estímulo, não é, que é 30% das chapas têm que ser mulheres. Mas o que está acontecendo? As mulheres, na verdade, só são colocadas lá para compor. A gente fala que são as candidatas laranja. Então, os partidos não têm dado, vamos dizer, uma estrutura para que as mulheres, de fato, possam concorrer. E, além disso, né, a mulher que concorre, ela não deixa de cuidar da casa. Então, na vida da mulher é sempre assim. Quando coloca uma agenda, você não troca uma agenda por outra. É uma agenda a mais. Por isso que a gente está, assim, sempre com um ar de cansada muito grande, porque depois que a gente vai para o lugar público, já deixou o filho na escola, já cuidou da casa, já fez o almoço, já deixou tudo pronto. Então, a gente já chega cansada. Mas a gente não deixa de lutar. Então, nós precisamos ter legislação, precisamos ter financiamento dos partidos. Por exemplo, agora não teremos, nesse processo eleitoral, financiamento privado, né? Mas teremos, por exemplo, a ajuda dos fundos dos partidos. Qual é a cota que vai para as mulheres? Porque se perguntar para todos os partidos, todos eles defendem mais mulheres na política. Mas isso tem que se materializar de alguma forma. Qual é o financiamento que os partidos garantirão para as mulheres que são candidatas? Ou elas serão candidatas laranja, apenas para compor, né, o que determina a legislação eleitoral. Então, nós temos que exigir mais. Agora, essa pressão, ela tem que vir do eleitor e da eleitora também, né? Então, não basta apenas... Até porque as direções partidárias são majoritariamente masculinas. Então, sempre vão puxar, né, para o lado de lá. Lembrando que quando uma mulher entra no espaço da política, um homem sai. Não é que a gente luta contra eles, não. Mas se nós temos 77 cadeiras, por exemplo, na Assembleia Legislativa, quando uma mulher entra, ocupa uma cadeira, né, um homem sai. Então, essa é uma disputa que nós temos que fazer. E aconselho, estimulo para que as mulheres cobrem mais dos seus partidos, inclusive nesse apoio de financiamento. Deputada, eu quero colocar um ponto para reflexão. A senhora destacou aqui no começo, são 77 parlamentares hoje na Assembleia Legislativa e apenas 6 mulheres, nem 10% do total de deputados e deputadas que a gente tem no nosso Legislativo. Mas, por outro lado, muitas vezes, nas reuniões da Comissão Extraordinária das Mulheres, nas votações que são importantes para as mulheres, inclusive entre essas 6, algumas fazem questão de se ausentar. É um fato. Quem acompanha o trabalho da Assembleia conhece e sabe que o que eu estou falando é uma realidade. E é por isso que, nesse sentido, eu pergunto para a senhora, de onde tem que começar essa conscientização para que quem, inclusive, já está no espaço de poder possa representar essa pauta? Porque não adianta a senhora ficar aqui fazendo coro, falando, melhor dizendo, mas falando sozinha sem ter quem faça uma ressonância, pelo menos, ou quem se una a essa pauta lá. E aí eu repito a pergunta, de onde partir esse trabalho que às vezes não encontra guarida e respaldo dentro da própria bancada feminina da casa? Eu acho que tem tudo um trabalho de convencimento e lembrando que
quem escolhe os representantes ou as representantes, né, são os eleitores. E nós temos um perfil, por exemplo, no caso de mulheres, tem de homens também assim, mas um perfil de mulheres que são escolhidas representantes, que têm compromisso com a luta, que têm compromisso com o povo, mas também temos representantes mulheres que são aquelas que herdam o eleitorado do pai, do filho não, o pai, do parente, da família. E aí elas têm muito mais compromisso com a família, com esse legado, do que com esse trabalho em nível parlamentar. E isso está nas mãos do eleitor e da eleitora mudar. Nós queremos representantes comprometidos com as nossas causas, com as nossas vidas, com essa base. Por exemplo, quando a gente elege uma mulher, no mínimo o que a gente quer é que ela tenha um compromisso com a nossa pauta. Qual é a nossa pauta hoje? A luta contra a violência, né? A luta pelo emprego. Você vai em qualquer lugar. Eu fiz uma entrevista, eu também sou jornalista de rua de vez em quando, e aí eu fiz uma entrevista lá em Nova Contagem. A grande demanda das mulheres é o quê? Elas querem autonomia. Elas querem cuidar dos seus filhos, uma grande parte mãe solteira, e elas não querem depender de ninguém. Para isso, a autonomia tem que ter emprego, tem que ter renda. E hoje o desemprego atinge as mulheres, e no mercado de trabalho, quando as mulheres estão, são as que recebem os piores salários. Mesmo numa mesma função que o homem. Então, Rodrigo, nós temos que colocar na mão do eleitor essa possibilidade de mudança. E nós vamos ter eleição. E o eleitor ele terá a capacidade de falar, olha, eu não gosto de política, eu não gosto de político, mas é eu que posso mudar. Quem que eu vou escolher? Né? Ok. Muito obrigada, deputada Marília Já Campos. acabou? Já, passa rápido, né? Mas deixa eu fazer um convite. Aqui, claro, fica à vontade. Posso? Olha, nós vamos ter, esse ano, 8 de março, nós estaremos na Praça 7. É a primeira vez... Daqui a pouco, né? Isso. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa tem uma iniciativa de ir até a Praça 7, dialogar com as mulheres do povo. Então, eu quero fazer o convite. Eu estarei agora, a partir das 10 horas da manhã, liderando, aliás, presidindo a audiência pública que nós faremos na Praça 7, e convido as mulheres que estão passando por lá, ou aquelas que queiram ir lá, para participar desse processo de mobilização. E desejar boa luta, e desejar também que os homens apoiem a nossa luta. Tá Muito feito bem. o convite. Afinal de contas, a gente quer igualdade, né? Não Isso ser um aí. melhor que o outro. Obrigada, deputada Marília Campos, nossa convidada hoje aqui no Café com Política.